Olá, eu faço parte da chamada Geração X. A Geração X é composta por todos aqueles que nasceram desde o início da década de 1960 até o final da década de 1970. E posso dizer que fui uma criança, um adolescente que curtiu demais essas fases da vida. Eu brinquei de piano, joguei bola de gude, eu tive Atari, eu tive ferrorama, autorama, brinquei de pique na rua, curti demais o meu tempo, essa fase gostosa da infância, da adolescência. Foi muito bom. Mas também presenciei muitas mudanças, né? Pessoas da minha geração viram o mundo ser transformado aos poucos, lá atrás e mais recentemente sendo transformado de forma abrupta. Então, eu vi, por exemplo, o nosso mundo interno aqui, falando de Brasil, a mudança da ditadura para a democracia. Eu vi, falando do mundo externo, né, da política externa, a queda do muro de Berlim, a formação dos blocos continentais, né, a formação do mercado comum europeu, do nosso mercado aqui da América do Sul, da América Latina. Eu vi mudanças, né, significativas nas sociedades acontecendo. Enfim, eu posso dizer que como representante da geração X, eu vi muita coisa sendo transformada, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é interessante porque cada vez mais a gente se percebe num mundo em franca evolução, desenvolvimento, transformação. E aí, nesse mundo que não para de mudar, a pergunta é: como não ser uma metamorfose ambulante? Como não viver mudando com o mundo que vive em constante mudança? Porque para pensar comigo, falando de tecnologia, né? Eu sou também desse tempo em que eu não tive telefone em casa por muito tempo. Me lembro que já estava saindo da adolescência quando os meus pais foram ter telefone fixo em casa. Para falar com outras pessoas, eu tinha que descer, achar um orelhão, ficar numa fila, às vezes 30 minutos, com o bolso cheio de ficha de metal, para poder falar com pessoas que já tinham o chamado telefone fixo. Eu tive um dos primeiros telefones celulares, né? Me lembro aquele StarTAC, parece que esse que era o nome, uma bateria dessa grossura que não durava nada. E hoje as tecnologias vão mudando, vão se aprimorando ao ponto da gente já viver a chamada nanotecnologia, onde cada vez mais você vai diminuindo o tamanho dos equipamentos e aumentando em absoluto a capacidade de conexão, de eficácia desses equipamentos. Um mundo interligado, um mundo conectado, um mundo que se vê, um mundo que acompanha em tempo real o que acontece do outro lado, algo que acontece do outro lado do globo. Então, a pergunta é: como não ser uma metamorfose ambulante, como cantou Raul Seixas? Para isso, acredito eu, a gente precisa lembrar do que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele vai falar do culto racional e vai dizer: não se conformem com esse mundo, não se conformem com o padrão desse mundo, com o padrão de conduta, não se conformem com esse mundo que vive se transformando e dizendo que essas transformações são sempre boas, são sempre para melhor, porque não são. Olha, por exemplo, a mudança que a gente tem acompanhado na concepção de família. Antes, uma família era composta por um homem e uma mulher que tinham filhos. Olha hoje as mais variadas concepções de família. Eu pergunto: isso é bom? Isso é bom para a sociedade? E outras mudanças vão acontecendo que a gente precisa analisar o tempo todo, estarmos sempre abertos, ponderarmos se realmente todas essas transformações são boas e caminham para uma evolução e não para uma involução da sociedade e da espécie humana como um todo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: não se conformem com o padrão desse mundo. Não andem segundo o curso desse mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento. E o que tem o poder de transformar o nosso entendimento é a palavra de Deus. O que tem o poder de transformar a nossa mente é a palavra revelada de Deus ao nosso coração, sendo aplicada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Costumamos dizer, termos o coração aquecido e a mente esclarecida pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, nesse mundo em constante transformação, que vive a partir de modismos, o que fica para a minha vida e para a sua vida de orientação é:
absoluto da palavra de Deus. É sabermos que Deus continua mantendo os seus absolutos. Deus é um ser moral, Deus é um ser ético. A palavra de Deus não é ultrapassada. Os mesmos princípios que valeram para 30, 40 anos atrás na palavra de Deus valem ainda hoje para as nossas vidas. E nós precisamos viver a partir deles, se não quisermos ser essas metamorfoses, esses seres que vivem mudando de acordo com as mudanças sociais. É muito importante que a gente entenda isso, sob pena de perdermos a identidade, sob pena de nos confundirmos, nos conformarmos com uma sociedade que não para de mudar. E isso, cada vez mais, vai fazendo com que a gente se perca. Então, que você não seja uma metamorfose ambulante, alguém que vive de modismos, alguém que vive a partir dessas transformações constantes da sociedade, mas que você se veja como realmente você é, um filho de Deus, alguém que vive a partir de propósitos, e não os propósitos mutantes da sociedade, mas os propósitos de Deus para a sua vida, revelados na sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.